Pessoal, eu sou a Cíntia e essa é a Máquina Pública, um canal destinado à educação continuada para a cidadania. Já pararam para pensar por que o Estado brasileiro é organizado da maneira como conhecemos hoje? A Constituição Federal, ela estabelece um grande conjunto de tarefas que devem ser realizadas pela máquina pública e reparte esse trabalho entre todos os entes federais, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Além disso, cada um desses entes pode dividir a sua missão entre um ente central e uma grande variedade de entidades descentralizadas, como autarquias, fundações públicas e estatais. Pode, inclusive, repassar algumas dessas atribuições para as organizações privadas, como é no caso da concessão das rodovias. A gente tem que pagar pedágio, lembra? No episódio de hoje, vamos conversar sobre a importância da descentralização, tanto federativa quanto administrativa, da organização da máquina estatal brasileira, principalmente para assegurar que ela tenha a capacidade de realizar essas diversas missões que a Constituição Federal de 1988 lhe atribuiu. Esse debate tem especial relevância no contexto do modelo gerencial da administração pública, que aposta na descentralização da atividade estatal para aumentar a efetividade da prestação dos serviços públicos. Afinal, gente, ninguém dá conta de fazer tudo sozinho, né? Mas antes da gente começar, aproveita já para dar o like aqui no vídeo, assinar o canal, compartilhar o link no grupo do Zap da família para pautar o almoço de domingo. E sem mais delongas, bora lá! Chama-se de capacidade administrativa a quantidade máxima de tarefas que uma máquina burocrática pode realizar simultaneamente e de maneira efetiva. Trata-se de um conceito muito importante, pessoal. As pessoas esquecem frequentemente que a capacidade administrativa é um bem escasso e que ela deve ser sempre levada em conta no momento de definir as tarefas e o objetivo de um ente, de uma organização, de uma empresa, de uma autarquia, por exemplo. Lembra daquele ditado? Quem quer tudo, nada consegue? Então, pessoal, tem que ter foco. Seletividade. O aumento da capacidade administrativa da máquina estatal foi o principal benefício trazido tanto pela revolução burocrática quanto pela reforma gerencial. O modelo burocrático buscou racionalizar o funcionamento das organizações, especializar os seus órgãos e direcionar a força do conjunto de seus integrantes para a realização de objetivos e metas comuns, cada um com a sua tarefa e no seu quadrado. Por sua vez, a reforma gerencial buscou incorporar os instrumentos da gestão privada na gestão pública, como uma maior descentralização administrativa, a simplificação e a flexibilização dos procedimentos, a ênfase no controle posterior e a ampla adoção de indicadores para mensurar a efetividade da ação estatal. A capacidade administrativa deve ser um dos elementos centrais de qualquer proposta de melhoria ou de transformação da máquina pública, ainda que essa modificação proposta seja, por exemplo, a redução da máquina estatal a um conjunto mínimo de tarefas, relacionadas, por exemplo, como a segurança pública, a garantia do direito à propriedade e a defesa do território. Afinal, até mesmo essas propostas neoliberais de estados mínimos depende da capacidade administrativa da máquina estatal para sua implementação. Na sequência, vamos examinar duas estratégias comuns para a gente melhorar a capacidade administrativa da máquina estatal. 1. A descentralização federativa e 2. A descentralização administrativa. Por fim, vamos examinar alguns dos custos implícitos na estratégia dessa descentralização. O Brasil é uma federação formada pela União, pelo Distrito Federal, 26 estados e 5.570 municípios. Cada um deles possui autonomia política, administrativa e financeira,
para cumprir as funções que a Constituição lhe atribuiu. Ou seja, são 5.598 organizações autônomas interdependentes para dar conta de todo o serviço público no país. Algumas dessas tarefas são comuns a todos esses entes federados, como o combate à pobreza e à marginalização. Em outros temas, cada um tem um trabalho a fazer. Por exemplo, em termos de educação pública, os municípios devem atuar prioritariamente no ensino infantil e fundamental. Os estados já no ensino fundamental e também médio. E a União deve apoiar os demais entes nas execuções das suas tarefas, mas pode também ter seus próprios estabelecimentos de ensino, como acontece com as universidades e institutos federais. Todavia, a autonomia política e administrativa significam pouco caso o ente não tenha verdadeiramente autonomia financeira para levar adiante as suas tarefas. Tem que ter dinheiro para administrar, gente. Ao longo da história brasileira, observa-se um movimento recorrente. Em períodos autoritários, como o Estado Novo e a ditadura militar, há uma concentração de arrecadação dos tributos no âmbito da União. Já em períodos democráticos, como a República Populista e a Nova República, há uma maior distribuição desses recursos entre os diversos entes da federação. A autonomia administrativa requer autonomia tributária e financeira. É que nem dizer que saiu da casa dos pais se ainda é bancado por eles. Ué, cadê a liberdade de verdade, né? Então tem que pagar. Um ente federado que depende da benevolência de outro ente ou de uma organização internacional para custear o seu funcionamento não é um ente verdadeiramente autônomo, do ponto de vista administrativo ou político. Na realidade nua e crua, para sobreviver, esse ente que anda por aí de pires na mão precisa adotar a agenda daquele que é responsável para garantir a sua viabilidade econômica. Descentralização administrativa é a transferência da atividade estatal de um ente público central para uma outra pessoa jurídica, seja de natureza pública ou privada. É o que acontece, por exemplo, quando a administração pública transfere para uma autarquia ou uma empresa pública a tarefa de realizar, por exemplo, obras contra a seca, ou quando ela contrata uma organização social para prestar uma parcela do serviço público de saúde. É uma das principais apostas do modelo gerencial para o aumento da efetividade da máquina estatal. A ideia é que a descentralização administrativa aproximaria o tomador das decisões da realidade onde que ele tem que intervir, o que traria então a maior agilidade e efetividade à sua atuação. Como o chefe do Poder Executivo tem 1000 coisas para decidir, se ele deixa um assunto específico para um ente vinculado à administração fazer, melhor, porque aí ele só vai ter que analisar os resultados. É o foco na delegação, gente. E a descentralização administrativa funciona, pessoal. Por exemplo, até 1993, a merenda escolar era comprada pelo governo federal. Era transportada até Brasília e somente então distribuída para todo o território nacional. Hoje, essa tarefa foi descentralizada. Cada ente da federação é responsável pela compra das merendas para as escolas públicas sobre a sua responsabilidade, do qual resultou uma enorme economia de transporte, no mínimo, nos termos de logística. Além disso, a descentralização administrativa deixa mais próximo, espacial e socialmente, o tomador da decisão dos seus cidadãos e os usuários dos serviços públicos, multiplicando as oportunidades para que haja o controle social e a participação cívica. Aliás, no âmbito da descentralização federativa, o empoderamento dos municípios segue na mesma linha. Dentro da federação, o foco na gestão municipal traria mais efetividade e participação cívica para o serviço público. Pensa,
O prefeito da cidade tem muito mais condição de saber onde estão os buracos na rua do município do que o governador de todo o estado e dirá lá então do presidente. Por fim, é necessário a gente ter em mente sobre o rótulo dessa descentralização administrativa que existe uma grande variedade de formas de organizar o poder público. Precisamos superar a visão simplista que reduz o modelo gerencial e a descentralização administrativa a tão somente privatizações e a concessões de serviço público para organizações privadas. Não, galera, não é isso. A ideia de descentralização administrativa inclui também a disponibilização para as escolas públicas de recursos para a gestão livre e democrática da comunidade escolar, com o objetivo de melhorar as atividades pedagógicas e a sua infraestrutura, por exemplo. Porém, os problemas da descentralização têm ficado cada vez mais claros ao longo do tempo. Em primeiro lugar, a gente tem o problema da redundância. A ênfase na descentralização conduziu a uma proliferação de uma quantidade enorme de organizações públicas e privadas responsáveis pelos assuntos estatais. Cada uma dessas entidades precisa então de um departamento pessoal, um departamento de finanças, de comunicação social, de tecnologia da informação, etc. Essa redundância de atividades meios não existiria caso houvesse uma estrutura centralizada que realizasse todas essas tarefas, com a consequente economia da escala. Mas no caso da descentralização administrativa, também há um custo adicional, uma vez que esse ente central precisa montar uma estrutura de controle para assegurar que a entidade descentralizada esteja funcionando regularmente e cumprindo as metas estabelecidas no ato dessa descentralização. Assim, pessoal, a descentralização demanda a alocação de recursos humanos e materiais em atividades redundantes e recursos esses que poderiam ser empregados diretamente na atividade fim. Dessa maneira, no caso concreto, o ganho da capacidade administrativa e da participação cívica deve fazer valer muito a pena esse custo. Será que essa avaliação foi feita antes do desmembramento de cada município brasileiro? Imagina só, pessoal, criar prefeituras, câmaras de vereadores, órgãos estatais, municipais, etc. Bom, enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, essa redundância, por vezes, alcança também a área fim da máquina estatal, o que pode gerar conflitos entre as respectivas organizações. Por exemplo, vários assuntos são da competência comum ou concorrente de mais de um ente da federação, como a saúde, educação, meio ambiente, o que pode gerar contradição entre as diretrizes a serem seguidas para o enfrentamento de um dado problema público. Basta lembrar, gente, dos conflitos entre as diversas esferas de governo acerca da melhor política pública para o enfrentamento da Covid-19. O conflito entre esses entes federativos ou entre as organizações vinculadas ao mesmo ente conduz a uma perda de capacidade administrativa da máquina estatal, uma vez que tempo e energia precisam ser desperdiçados para ficar solucionando aquela disputa. Na pior das hipóteses, esse conflito sequer é solucionado e as duas entidades continuam com uma atuação contraditória para a solução do problema, com consequências bem negativas para a efetividade do conjunto da máquina estatal. Lembre-se, pessoal, a descentralização administrativa e federativa são apenas ferramentas que são úteis exclusivamente na medida em que contribuem para a realização do interesse público. Porém, por vezes, os políticos, os tecnocratas se esquecem disso e agem apenas para preservar os seus feudinhos de poder. Claro que essa disputa é mais comum quando há um ganho a ser obtido pelos agentes envolvidos, ainda que seja apenas um ganho de imagem. Diversamente, quando acontece uma tragédia
muito grave, acontece o inverso. As autoridades utilizam dessa ambiguidade de competências para dizer que o responsável pelo problema é o outro, de modo a não ter que suportar as consequências da ação para resolver o problema. Começa aí aquele jogo de empurra-empurra, que ninguém resolve o problema e o problema passa a ser do outro. Mais uma coisa, ao aproximar a máquina estatal da sociedade local, a descentralização facilita tanto a participação da sociedade civil, quanto também, infelizmente, a sua captura pelas dinâmicas locais de poder oligárquico. Esse risco é especialmente relevante em locais onde ainda não foi concluída a transformação da administração patrimonialista para a burocrática. Antes de abrir a administração pública para a participação cívica, é necessário então bloquear essa sua apropriação por interesses privados. Aliás, esses dois objetivos não são contraditórios e a sociedade civil pode colaborar para garantir e acelerar essa transformação. Atribuir sem maiores cuidados uma série de importantes responsabilidades para os municípios que não têm estrutura e capital humano para cumprir essas tarefas é, na realidade, negar à população desses locais o acesso a serviços públicos fundamentais, como a educação infantil e a atenção primária à saúde. Em resumo, galera, a descentralização é uma importante estratégia administrativa, mas só que ela não deve ser aplicada cegamente, sem a gente refletir sobre os custos da sua implementação. E para refletir isso em cada caso concreto, a gente tem que estudar e principalmente sermos bem críticos. Por fim, a multiplicação de organizações torna a máquina pública muito mais complexa e, por consequência, mais opaca, ou seja, confusa e obscura. Muitas vezes, é difícil para a gente mesmo, um cidadão comum, saber o que a gente precisa fazer, onde que a gente deve ir para a gente resolver nossos problemas na administração pública. É tanto órgão, né? Por exemplo, para abrir uma empresa, o cidadão precisa saber quais são os documentos necessários, onde ele pode conseguir e para quem que ele tem que entregar esses documentos, onde acompanhar o andamento do tal pedido, onde resolver eventuais pendências e o que fazer depois dessa papelada toda estar em ordem. Nada é simples, não é? Já seria bastante trabalhoso caso o cidadão soubesse de antemão o passo a passo de tudo o que ele precisa fazer. No entanto, raramente esse é o caso. Infelizmente, se a estrada for excessivamente árdua, pode ser que o cidadão, ou a gente mesmo, desista e volte para casa sem alcançar o objetivo. Ainda mais se tudo for online e esse cidadão for um excluído digital, como a gente já falou. Nesse caso, a política pública terá fracassado. O objetivo das políticas públicas é resolver os problemas do indivíduo e da comunidade. Assim, pessoal, a complexidade e a opacidade são obstáculos importantes para a efetividade das políticas públicas, pois dificultam que o cidadão chegue a quem tem que verdadeiramente o poder de resolver os seus problemas. Para o cidadão, pouco importa se a atividade é prestada pelo município, pelo estado, pela União, ou se o serviço é prestado diretamente ou por um ente descentralizado. Para ele, o importante é que o seu direito seja atendido da forma mais rápida e simples possível, não é? Assim, o processo de transformação da máquina estatal deve buscar torná-la o mais intuitiva e transparente possível para facilitar a sua interação com o cidadão. A revolução digital e o governo digital têm muito a contribuir sim nessa tarefa. Por outro lado, diante de uma realidade social também cada vez mais complexa, mostra-se inevitável, em algum grau, a continuidade do processo de divisão de tarefas e da especialização da máquina pública, iniciado na Revolução Burocrática e continuada na Reforma Gerencial. Mas onde essa especialização e a consequente complexidade não forem estritamente necessárias, elas devem sim ser descartadas. Tudo que torna a máquina pública mais opaca,
mais difícil de compreender para o cidadão comum, deve ser encarado como uma externalidade negativa, e a elaboração e a execução da política pública deve buscar reduzi-la ao mínimo possível. Tudo tem que ficar claro, pessoal, não é mesmo? No episódio de hoje, conversamos sobre a descentralização, uma das principais estratégias disponíveis para a melhoria da capacidade administrativa da máquina estatal, bem como para aumentar a abertura para a participação cívica no Estado. Examinamos também que essa estratégia tem lá os seus custos. Assim, a sua aplicação deve ser antecedida de uma reflexão sobre quais as vantagens e desvantagens da sua implementação no caso concreto. Não é algo aí que a gente pode implementar de uma maneira indiscriminada, em todos os casos, por exemplo. Por isso demanda muito estudo e reflexão. Na realidade, na gestão pública, como na vida, gente, não existem soluções prontas. Isso é, que funcionem em toda e qualquer situação. Há sempre custos e benefícios que devem ser ponderados, a fim de que a gente vislumbre o melhor caminho a seguir. Respostas fáceis e universais são tentadoras, né? Mas frequentemente equivocadas. A privatização pode ser a melhor solução para uma determinada atividade estatal, mas não em relação a outra. Vai depender do interesse público. Da mesma forma, há atividades que funcionam melhor sob a responsabilidade da União do que funcionaria caso elas fossem repassadas para os municípios. É uma reflexão, pessoal, difícil, mas a gente deve fazer isso conjuntamente. Não é algo que a gente possa deixar nas mãos apenas da classe política ou da burocracia estatal. É por isso que a gente está aqui, para a gente estudar e refletir juntos sobre essas estratégias. Afinal, eu, você e nós somos a máquina pública.